Quando você é colocado diante de uma situação tentadora, o que que você faz? Você enfrenta ou você foge? Bom, se você está respondendo aí, eu enfrento, parabéns, você é o super crente, você já está levitando, você já está a um grau muito além do que nós, meros mortais aqui, podemos superar, ok? Tô brincando, mas se você falou que você foge, parabéns, cara, você é um cristão muito consciente, você conhece os limites do seu corpo, você conhece o limite das suas vontades e sabe que a nossa carne, ela é falha demais, amém? Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco com você a respeito de tentação. Nesse mês de agosto nós estamos na New Life tratando a respeito desse tema que, por incrível que pareça, é algo muito comum na caminhada cristã. E se nós não soubermos como lidar com isso, nós acabaremos caindo em pecado. Por quê? Porque a tentação, ela é uma antessala do pecado, ok? Bom, eu jamais aconselharia alguém a enfrentar a tentação, até porque a tentação, ela surge sempre nas nossas fraquezas. Ô Deus, o que é isso que você está falando? Cara, é verdade. Se você for comigo lá em Tiago, capítulo 1, verso 14, que diz assim, o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 14: a tentação vem de nossos próprios desejos, ou seja, você é tentado naquilo que você mais sente vontade, certo? Porque que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, ou seja, antes de você cometer o pecado, ele vem ali como a antessala do seu erro, da sua falha, certo? E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte, né? Então, a morte é o que? Você ser afastado da presença de Deus. Essa é a consequência do pecado, certo? Então, mas e aí, Janelson? Quer dizer então que se eu tiver tendo o desejo de comer um bolo de chocolate, isso é pecado? Não, cara, tem coisas que, poxa, você sabe que, sendo, inteligente, vamos entender que tentação, né, algumas coisas elas são positivas, certo? Outras coisas são negativas. Eu quero entrar aqui um pouco a falar a respeito de tentação voluntária e tentação involuntária, tá? Não vamos nos aprofundar muito nesses detalhes, porque nesse dia 28 nós vamos estar fazendo mais uma rede nossa aqui no Life e nós vamos estar falando a respeito da tentação. Então eu vou estar aqui passando alguns pontos, mais ou menos um spoiler do que vai estar sendo ministrado no dia 28, ok? Mas eu quero aproveitar para falar sobre tentação voluntária e tentação involuntária. A tentação involuntária é quando o desejo de pecar, o desejo por algo proibido está vindo por um terceiro, mas infelizmente isso pode acabar refletindo em você, certo? Eu tenho um exemplo muito praticamente clichê da Bíblia, mas é uma história muito conhecida a respeito de tentação, que é a de José. José, quando ele estava na sua passagem pelo Egito, ele esteve na casa de Potifar. E na casa de Potifar, em determinado momento, a mulher do seu senhor, no caso o próprio Potifar, teve desejo em José. E ela convidou ele para ir para a cama com ela. Vou ser bem sincero com você, ela quis, né, usa o termo, se aproveitar de José, tá aí, a melhor palavra é se aproveitar. Ela quis se aproveitar de José, mas José, sabendo que aquilo ali desagradaria ao Senhor, ele fez o quê? Fugiu. Eu falei, você que está fugindo da tentação está completamente certo. Não vá com essa mente de eu vou enfrentar, eu sou super crente, nada me derruba. Irmão, toma cuidado, cara. Quando a gente confia muito no homem, confia muito em nós mesmos, a ruína, ela é certa. Então tome muito cuidado. E isso é um exemplo muito clássico de tentação involuntária. É quando nós somos expostos a situações que não foi por nossa vontade, mas sim por vontade de terceiros, e isso, infelizmente, de maneira negativa, reflete em nós. Tá, e a tentação voluntária, Janelson? Bom, a tentação voluntária é quando você mesmo vai procurar a famosa sarna para se coçar.
Você sabe que aquilo ali é perigoso para você como cristão, que pode fazer você errar, você cometer uma falha, cair, e você vai lá e, sabe, se submete àquilo. Bom, eu tenho aqui uma história para compartilhar com você que aconteceu comigo mesmo. Bom, na época que eu estava na faculdade, eu estava, sabe, iniciando a minha caminhada com Cristo, não estava ainda muito certo de quem eu era no Pai, que me encontrado um propósito na minha vida. Eu era muito instável. E em determinado momento, com alguns colegas da minha faculdade, eu fui convidado para um determinado local para a gente comemorar o final da apresentação de um trabalho e tal. E ali naquele momento eu parei e pensei, poxa, eu vou para um bar, cara, eu sou cristão, será que vai pegar mal para mim? Não, mas eu não vou cometer nenhum erro, não vou com a intenção de beber. Eu realmente fui lá e não estava com a intenção de beber, sabe? E quando eu cheguei lá, a gente sentou na mesa, todo mundo ali se acomodou, e um abençoado que estava lá do meu lado, né, chegou e falou, bora começar a beber, cara, vamos, sabe, compartilhar aqui e tal, e começou a colocar cerveja, botou um copo na minha frente, começou a colocar cerveja. E cara, eu naquele momento eu fiquei, cara, não posso beber isso, cara, será, velho? Ele falou, bora, pô, bebe aí só um pouco, vai e tal, e eu, fui lá e bebi. Cometi o erro de beber aqui. E quando eu pensei que eu ia tomar só um, eu já estava no segundo, já estava no terceiro. E cara, por incrível que pareça, tinha uma amiga minha ali que já me conhecia, sabia e tal, da minha vida e tal, que eu era um cara que participava das coisas na igreja e tal. E ela foi bem inteligente, falou pra mim, Janelson, tá bom, amigo, vamos pra casa. E aí eu parei e pensei, cara, já chega. E isso aqui é um excelente exemplo para você de que não existe força suficiente em você para vencer uma tentação. Bateram, hein? Acho que estão fechando lá em cima. Bom, então o que eu quero dizer para você é que não há força suficiente em você para vencer, para você se colocar diante de uma tentação de maneira voluntária e vencer a ela. Não existe isso. Você precisa fugir, não se expor a esse risco. Não confie em você mesmo. Seja inteligente, seja sábio. Fuja, realmente recuse. Você vai ficar com a fama de chato, de careta, de mala, mas cara, é melhor você ter essa fama diante das pessoas do que você ter uma reputação de pecador diante de Deus, sabe? Quando você se expõe a esse risco, você está dizendo que você abre portas para o pecado, e quando você comete o pecado, você está praticamente negligenciando o sacrifício de Jesus na cruz pela sua vida. Então tome muito cuidado quando você se expõe de maneira voluntária às tentações, ok? Eu quero falar aqui que não adianta, né, você viver sempre no limite. Procure sempre ocupar a sua mente com a presença de Deus. Se você tem tido muito tempo ocioso, saiba que a mente vazia é a oficina do cão. Isso é uma frase, sabe, popular que muita gente conhece, mas isso é uma verdade. Se a sua cabeça está vazia, a presença de Deus ali precisa preencher. Se você está com tempo ocioso, busque se aprofundar nas escrituras, consumir conteúdo de edificação. Você vai ficar só lendo Bíblia. Se você quiser fazer isso, faça. Não vai fazer mal algum para você, pode ter certeza disso. Mas nós precisamos ser também cristãos inteligentes, né? Ter uma vida social com as pessoas, né? Praticar um esporte, ter um hobby, sabe? Mas sempre procure ter a sua mente ocupada. Por que eu estou falando isso? Porque eu também passei por isso durante muito tempo. Hoje em dia eu sou um cara muito atarefado, de verdade. Mas há um tempo atrás, no qual eu não tinha tanto envolvimento com as coisas de Deus, não tinha muito tempo de sobra, cara, sobrava muito espaço, e isso trouxe
uma tentação na minha vida muito grande, que eu acabei entrando no vício da pornografia. Eu falo isso abertamente porque em várias mensagens eu já disse a respeito disso, que eu venci isso, que eu superei isso. E quando você tem a sua mente vazia, sobra espaço para o diabo fazer ofertas para você. E quando ele me ofereceu isso, eu acabei consumindo. E foi uma época muito difícil da minha vida, que eu lutei bastante para vencer, para superar. E hoje em dia eu posso estar aqui falando para você que você pode sim escapar disso, desde que você procure recursos, procure meios da qual a sua mente não seja ali uma oficina para o diabo estar trabalhando nela, ok? E ele faz isso muito bem através da tentação, certo? Agora eu quero dizer uma coisa para você: a tentação é algo comum na vida do cristão. Se ela não fosse comum, Jesus não tinha dito na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Tá, mas por que ele fala isso? Porque é claro que isso aconteceria nas nossas vidas. Ele próprio foi tentado no deserto. O próprio Jesus, depois de ter passado o seu período de jejum no deserto, o diabo apareceu para tentá-lo. Então, você acha que não aconteceria? É claro que nós vamos estar passando por isso, nós vamos ser tentados sim. Então, você tem que ficar atento que isso é algo normal na vida do cristão, certo? Porém, nós devemos entender que uma delas que sobrevém, as tentações, nós teremos a capacidade de suportar. E aquelas a quais serão difíceis. Peraí, o que eu escrevi aqui, velho? Peraí. A tentação é algo comum na vida do cristão, porém. Porém, a gente tem que entender que a tentação, a gente vai estar sendo sempre expostos a ela, mas a gente sempre vai ter um escape para fugir disso. Eu estou falando besteira? Não estou falando. Isso está lá na Bíblia. Vamos lá para 1 Coríntios. Capítulo 10, se eu não estou enganado, verso 13, mas deixa eu conferir direitinho aqui. Pode ter certeza que se eu estiver falando alguma besteira, depois o editor vai lá e ele vai me corrigir. Nossa, vergonha para mim, né, cara? Não, mas é isso, é 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, que diz assim, verso 13, aqui. Ô menino, me ajuda. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá que tentações maiores vocês não possam suportar. É isso. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, não pensem você, eu estou sendo tentado, Deus não tá me ajudando. Jamais, cara. Deus vai estar sempre ali com você no momento da tentação. Vai estar ali o Espírito Santo falando na sua mente: cara, isso é errado, isso é errado, isso é errado, não faz isso, isso é errado. Então você sabe que você vai ter um aviso ali sempre, entendeu? Então, quando você estiver diante de uma situação de tentação, você está sendo tentado sobre algo, peça logo a ajuda do Espírito Santo. Me ajude a suportar isso, a passar por isso, porque eu sou capaz de passar por isso. E aí você vai fazer o quê? Você vai estar dando uma escapada, começar a dar uma fugida. Por quê? Porque quando as tentações são muito além do que nós podemos suportar, Deus ele dá a opção de escape. Vou falando para você a respeito daquele exemplo que eu dei agora há pouco. Eu estava ali na mesa e confesso para você que antes de eu tomar aquele copo, na minha mente veio: isso é errado, não beba isso, não beba isso. Aí eu fui lá e tomei a decisão de tomei, peguei, errei. Mas chegou a minha amiga e falou: Janelson, vamos, já chega, para, cara, já tá bom, vamos embora, que você já fez besteira. Eu, é verdade, já tinha errado, né? Poderia ter evitado aquilo tudo. Bom, então é isso. Era o que eu queria compartilhar aqui com você a respeito de tentação. É claro que o assunto é bem mais extenso, mas eu não vou me aprofundar nesse vídeo para ele não ficar tão longo. Mas eu quero dizer para você que dia 28, nesse sábado aqui, nós vamos estar fazendo uma transmissão ao vivo aqui, diretamente do nosso culto, da nossa rede. E eu quero convidar você para que você esteja lá presente assistindo aí da sua casa. Ou então, se você quiser vir aqui na igreja, se você mora em Manaus e quiser aqui conhecer o nosso ministério, fique à vontade. Vamos estar falando a respeito da tentação e tá abordando um pouquinho mais, deixando um pouco mais amplo esse assunto, certo? Já curte aí, eu falei a respeito disso? Falei para curtir?
Aproveita aí para curtir, para seguir as nossas redes sociais, né? Curte o nosso perfil lá no Instagram, acompanha a gente, beleza? E o nosso canal também aqui, não esqueça de estar aqui conosco. Compartilha esse vídeo aí, manda para os seus amigos, manda para aquele seu amigo que está passando por um desafio de tentação, está querendo vencer essas coisas, fugir disso tudo e não sabe como, ok? Então eu te aguardo dia 28 ao vivo, aqui nesse canal mesmo, nós vamos estar fazendo a transmissão. E aí continua acompanhando o nosso perfil, que tem muita coisa que a gente quer contribuir com você. Que Deus abençoe sua vida, um abraço, um beijo no coração e graça e paz.